Sim, perfeitamente. Então, E no teu trajetória toda, qual foi, além desse maior desafio, né, de ter vindo para São Paulo jovem, né, com sim. 21 anos, e também com certeza a pandemia, né, foi um grande desafio. Teve com outro, assim, uma história muito desafiadora que passou? Olha, teve uma história aí sim, e do trabalho foi, tá? Eu estava na Secretaria da Fazenda e eu tive vários cargos lá dentro. Aí eu fiz um concurso interno, isso lá pelos idos de 1973, e passei para ser oficial de justiça. E eu trabalhei na rua 3 anos como oficial de justiça. A minha zona de atuação era o Brás e a Moca. A gente cobrava executivos fiscais. Tem cada história que aconteceu aí no meio, Eduardo. Dá uns 10 podcasts. E quando nós cobramos todos os executivos fiscais que estavam por prescrever, e eram muitos, era cliente, né, que não pagava, na época era ICM, depois virou para ICMS. Era ICM, né? Eles não pagavam, eles sonegavam, mas depois a secretaria tinha os seus promotores, os seus fiscais, e que ia na empresa, fazia levantamento e via que houve sonegação. Então emitia um auto de infração. Só que depois não tinha gente para ir lá cobrar a pessoa. E aquilo foi ficando empilhado na Secretaria da Fazenda. Aí a Fazenda com a Justiça combinaram, né? Se conversaram lá e fizeram um concurso para oficial de justiça. Que nós íamos fazer o quê? Intimar, Meu tá? Deus. Nós íamos fazer um reforço, penhoras nós fazíamos, reforço de Meu Deus. penhora, e a gente podia até sequestrar bens com auxílio da polícia. E a gente podia andar armada. Aí quando eu fui tomar posse, ofereceram arma. Aí eu falei, é obrigatório? Falaram, não. E dava curso de tiro, se quisesse. Não. Aí eu disse, então, se não precisar usar arma, tudo bem. Se tiver que usar arma, tô fora, né? Mas não precisava. Mas eu tinha amigos homens que usavam. Mas eu sempre fui assim, muito tranquila para isso. Eu chegava lá, era bem atendida, me servia um cafezinho, água, sabe? Muito bem atendida. Sempre fiz meus autos de penhora, sempre deu tudo certo. Depois eles tinham um tempo para ir até um escritório lá na Secretaria da Fazenda. E tinha um escritório também de contabilidade que fazia o interface entre os dois, né? Para parcelar, para pagar, para fazer. Era tipo vamos dizer, um despachante, né? Que trabalhava para a Secretaria da Fazenda. Aí faziam lá um bem bolado, né? Aí a pessoa ia lá e falava, não, eu vou pagar, mas eu quero pagar em 12 vezes, em 20 vezes. E aí a conta era muito alta, então dividiam, e aí tudo bem, né? E aí aconteceu um fato que foi assim muito interessante, essa história. Eu fui ali no Brás fazer uma penhora. Tinha um auto de infração, eu ia penhorar, era uma indústria de cabos e arames. Ficava ali na Rua do Gasômetro, no Brás. Não sei se essa empresa ainda existe, porque isso eu tô falando de lá 1900 e bolinha, né? Aí, Eduardo, eu cheguei lá, me atendeu um senhor alemão, grandão, gordo, assim, fumava um charuto, que até agora eu sinto o cheiro do charuto do homem, de tanto que eu fiquei apavorada. E ele me recebeu bem, olhou e falou assim, olha, você pode penhorar, tá tudo ali, ó. Chamou um funcionário e falou, ó, mostra aí para o oficial de justiça esses cabos de aço, aqueles rolos enormes, Aham, né? uhum, Cabo de aço, arame, sabe? E uhum. vê quanto ela precisa para que cubra esse valor. Aí o rapaz até me orientou, porque quantos que eu precisava para cobrir aquilo, porque eu não sabia valor, né? Não conhecia preço. Aí ele disse, ó, para cobrir isso, se for a leilão que ele não pagar a dívida, 10 desse, 20 daquele, 10 daquele. E eu, Eduardo, subia lá no maquinário, copiava a especificação, tudo, punha num caderninho para depois eu datilografar. Na época não tinha computador, né? Eu tinha que datilografar. E normalmente o cliente, ele tinha máquina de datilografia e ele cedia para eu fazer.
senão eu tinha que marcar tudo, levar e depois voltar. Então ele já queria resolver o problema, ele já deixava, autorizava que eu usasse. E nisso, eu cheguei lá 9h30 da manhã e fui marcando, especificando, marcando. E o pessoal de fábrica almoça às 11 horas, né? E esse senhor falou, o gerente, o dono, quando você terminar, pode subir essa escadinha aqui. E lá em cima eu tenho o meu escritorinho para a senhora, chamava de senhora, né? Eu tinha 25 anos, mas chamava de senhora, né? Senhora datilografar. Eu fui. Aí eu fui. Aí eu comecei a datilografar, tava tudo bem, o pessoal lá eu olhava lá embaixo, o mezanino, todo mundo trabalhando, sabe? E eu comecei a datilografar. E nisso que eu estava datilografando, eu já estava quase chegando ao final. Ele abriu uma gaveta e tirou um facão desse tamanho. Eita. Eu vi que era um facão, estava embanhado, mas era um facão e botou em cima da mesa. Pra intimidar? Não sabe. Enfim. Mas acaba intimidando. Aí eu, lógico, eu falei assim, meu Deus. Aí apitou. Todo mundo saiu para almoçar. Ficamos ele e eu. Aí eu ia digitando. Ai, eu já vi assim a manchete nos jornais. Loira de Araraquara executando seu trabalho. Foi assassinada com trocentas facadas, sabe? Só estava trabalhando no Brás, né? Porque tinha tinha um jornalzinho que você espremia, saía sangue. Esqueci o nome dele. Nossa, parece que eu tô vendo o jornal na minha frente. Era um jornal, Notícias Populares. Era o jornal, o nome do jornal. Você espremia ele e saía sangue. Falei, eu vou estar na capa. Vai ser a primeira vez que eu vou sair na capa de um jornal morta, né? Aí eu não sabia o que eu fazia, Eduardo. Aí eu errava de propósito. E tinha aqueles tipinhos que você punha na máquina para corrigir a letra. Você punha uma fitinha e você voltava e corrigia. Um corretor lá. Eu fui errando tudo aquilo para corrigir. Eu errava de propósito para ter que corrigir para dar tempo do pessoal voltar e ter gente lá de testemunha, pelo mínimo, né? Mas não voltava e eu já não tinha mais onde errar, já ia estragar o papel. E eu falei, seja lá o que Deus quiser. Terminei, puxei o papel do carro. Ele estava... e antes de eu fazer isso, ele tirou a faca desse tamanho do embanhamento dela lá, começou a bater na mão e a andar atrás de mim, pra lá e pra cá, batendo assim com a faca. Meu Deus do céu. Eu escutava ele bater assim com a faca. Ele passava atrás de mim. Aquilo, eu sentia a minha espinha, correr um fiozinho assim de suor gelado da nuca até lá embaixo, assim, caía no pé. Eu já tava, a minha blusa tava toda molhada já, de suor, de medo. Aí eu falei, vou acabar com isso. Se tiver que morrer, vai ser agora. Esse pessoal não volta, eu preciso ir embora. Né? Tirei. E nisso ele foi para a mesa dele, sentou e pôs a faca aqui. E a bainha do lado. Meu Deus. Aí me levantei e fui. Quando eu fui, ele pegou a faca e veio pro meu lado, ficou do meu lado, do outro lado da mesa, pôs a faca, tinha caneta, ele pegou a caneta. Falei, então agora, senhor, por favor, o senhor assina aqui, que eu vou entregar amanhã na secretaria e tal. Aí ele, pois não. Assinou. Falei, agora vem a facada, né? Eu falei, ele vai me dar aqui, porque ele tá do meu lado e a faca tá aqui. Então agora não vai ser nas costas, vai ser aqui. Eu pensava, a jugular sai aquele sangue, né? Mata na hora, né? Se acertar na veia, né? Sim, na artéria. E eu com aquele Carótida. medo, sabe? Na época eu cuidava da minha mãe doente, do meu pai doente. Falei, quem vai cuidar deles agora? Meu Deus. Aí ele pega a faca, põe na bainha, faz assim e fala, este é um presente pelo seu bom trabalho. Aí eu, soltei os ombros. Lógico que logo em seguida fui no banheiro, né? Tive que ir ao banheiro, né? Aí depois eu dei o facão pro meu pai, que ele era pescador, para levar lá na beira do rio, sabe? Mas eu fiquei muito assustada com isso aí. Eu tinha até pesadelos. Essa foi uma história, assim, que marcou muito, sabe?